Fala pessoal, tá começando mais um podcast do Sonho Aprovação, um projeto do curso Logos para te mostrar na prática como a aprovação em medicina é construída. Eu sou o Daniel Borer, aluno de medicina da UF e ex-aluno do curso Logos e também o host desse podcast. Hoje eu estou aqui com a Beatriz Cortá e vou Ei. pedir para ela se apresentar. Oi, eu sou Beatriz Cortá, eu também sou ex-aluna do Logos e também estou entrando na UF esse ano, junto com ele na mesma turma, praticamente. Sim, ela é da 226 também. E é isso, mais uma história bela para a gente começar aqui, para vocês acompanharem, para motivar e abrir os olhos de vocês para esse processo que é passar para medicina. Bia, e aí? Já caiu a ficha que passou para medicina? Ainda não, às vezes eu ainda fico assim, vai que eles tiram a minha vaga do nada. Um leilão assim de vagas, eu não vejo no portal, eu fico sempre olhando. Cara, eu vou te confessar que eu também sinto isso. Para contextualizar, a Bia já falou um pouco. A gente é da mesma turma, que é da turma 226 da UF, e é do segundo semestre do ano de 2026. Então as nossas aulas começam em agosto de 2026. E esse podcast está sendo gravado antes disso. E aí, por conta disso, ela tá com esse medo. Eu também sinto um pouco. Uhum. Eu, para falar a real, atualizo todo dia de manhã só para Eu garantir o site também. da COSEAC, UF, para ver se eles postaram alguma coisa e tal. Mas eu acho que é isso. Isso demonstra muito o quão esse sonho ele é importante pra gente, né? E é por isso que Sim. a gente dá tanto valor. Mas e aí? Como é que tá esse? Antes disso, na real, eu já introduzi outro assunto. Mas antes disso, é, quantos anos você fez de curso? Isso você não falou. Eu fiz 3 anos de cursinho, um não foi no Logos, os últimos 2 foram na unidade do Vitinho, Med Prime. Então Lá foram de 3 Caraí. anos. Sim, 3 anos. Beleza. Mas e aí, como é que tá? Tá aproveitando as férias? Tá fazendo o quê? Tô fazendo muita atividade física que eu não tinha tanto tempo para fazer quando eu estudava. E tô vendo filme, vendo livros e tal. Eu acho que eu não tinha muito tempo para fazer essas coisas, tava sempre estudando e Sim. tal. É, cara, que eu sentia quando eu tava estudando assim, cara, quando acabar isso, quando eu tiver aprovado, eu vou fazer tudo e tal, e aí chega na hora, tem tanta coisa, né? É, sim, E com certeza é um sentimento muito leve, né? Não sei se sim, você. Por mais que a gente ainda tenha esse medinho, a gente sabe que a sua pré-matrícula foi aprovada, né? sim, Então, tipo assim, as coisas estão encaminhadas, estão garantidas. O mais difícil já foi feito, que foi o Enem. sim. Então é com muito mais leveza, né? Tira Tá um peso das costas, né? absurdo. Sim. E aí você tá fazendo os seus hobbies, né? Leitura, filme. Sim. É uma época muito boa. E vem cá, você já tem uma noção do que você quer para especialidade e tal? Eu sei que a gente está no início da faculdade, tem muita coisa para aprender, mas às Uhum. vezes a gente entra já com uma inclinação. Você tem uma Sim. noção? Eu penso muito em fazer pediatria ou fazer genética. Genética? Sim. E da onde surgiu genética? Sempre foi uma matéria de biologia que eu gostei muito. E eu sempre tive vontade tanto de trabalhar na medicina com atendimento, como em laboratório também. É uma parte assim que eu gosto de pesquisa e tal. E genética é uma área muito ampla. Você pode fazer as duas coisas, tanto ter consultório como trabalhar em laboratório. Então, Quero te falar que nem eu sabia disso, mas uhum. que legal, cara. E espero que ou você confirme isso, ou enfim, que o processo da vida na medicina te mostre o caminho que você de fato vai ser feliz seguindo. Mas Bia, e aí? Como é que surgiu a medicina na sua vida? Como esse sonho apareceu para você? Eu não fui a pessoa que sempre quis medicina. Na verdade, eu gostava de um pouco de tudo no ensino médio. E eu era muito indecisa. Eu cheguei a fazer, tipo, orientação de carreira para ver se tinha alguma mais específica, mas nunca teve nada que eu tivesse certeza. Mas eu sempre gostei muito de biologia, muito de ciências. Então eu queria fazer uma coisa ligada à biologia. E aí a minha mãe foi enfermeira, tenho uma tia que é médica. E a minha irmã passou também para UF, em medicina. E eu falei, nossa, eu acho que eu vou tentar passar para medicina, porque eu acho que é uma área que eu vou gostar. Entendi. Então, Manda um beijo pra elas, provavelmente elas estão. beijo. Mas, Bia, então foi algo que tu parou pra pensar, né? Não foi algo natural, que a gente vê muita história de gente falando que desde Sim, criança quer ser médico e tal. Isso foi uma coisa pensada, né? Você falou, cara, eu curto a biologia e é isso. E em que sim. momento isso aconteceu? No primeiro ano do ensino médio, Foi segundo? bem no final do terceiro ano mesmo. Eu fiquei o ensino médio inteiro indecisa e em pandemia também. Então, Uhum. tipo, eu não tinha muito contato com a escola em si, então meio que virou um universo paralelo à escola, porque eu fiquei 2 anos em casa, em pandemia. E aí, no último ano que eu tive que decidir isso tudo. Ah, Aí eu fui entendi. pensando nas Pô, opções. você pegou o ensino médio inteiro na O pandemia. primeiro e o segundo ano. Cara, e como é que foi isso pra você? Como é que foi?
o seu estudo, assim, ao longo do ensino médio? Você sente que te prejudicou ou Ah, não? muita coisa. Eu cheguei com uma base muito ruim no cursinho, porque eu, assim, 2 anos online, e o terceiro ano, eu já tinha perdido o começo das matérias, então eu, tipo, passava nas provas, mas eu não conseguia entender as matérias muito bem. Entendi. Então eu Mas você tive. era uma aluna muito aplicada ou não? O período de estudar em casa atrapalha um pouco também, né? A Sim. gente tem essa noção de como a gente é. Mas mesmo assim, você tentava manter uma rotina? Como era Eu esse sempre período? fui uma aluna que, assim, passava em muita coisa, e eu era uma aluna muito boa, uma das melhores da turma, Uhum, se não a melhor. Só uhum, que quando chegou a pandemia, eu não consegui me manter estudando, sabe? Era muito difícil a aula online, os professores também não tinham, sabiam muito bem o que estavam fazendo. Então, me perdi muito, eu fiquei assim, os 2 anos quase não fazendo nada, sabe? Eu não tinha entendi. essa rotina, entende? Entendi. Então, assim, você era uma aluna estudiosa, uma que se destacava, levava a sério os estudos, mas a pandemia meio que É, me tirou do eixo atrapalhou, aí. né? Acho que tirou todo mundo no mundo todo. Sim. Mas, enfim, entendi mais ou menos como é que foi a dinâmica, que muita gente que tá no cursinho também enfrentou esse período de pandemia, né? Então, tem uma experiência de vida semelhante. Sim. Mas me diz, como é que o Logos surgiu na sua trajetória? Assim, eu tinha feito 1 ano de um cursinho, mas eu, como eu disse, eu não tinha muita base por causa da pandemia. No terceiro ano eu também não consegui construir essa base. Só que eu entrei meio que no meio do ano nesse cursinho e ele não era tão bom, teoricamente, como o Logos é. Tipo, os professores do Logos são muito bons em todas as matérias. E Uhum, aí eu pensei, poxa, eu acho que eu vou tentar esse outro curso, que tem, assim, aulas maiores, tem uma carga horária de aula do Logos é maior. É um curso, assim, muito bom nessa parte. Aí eu cheguei e falei, pô, acho que eu vou tentar. Tem o aconselhamento do Vitinho, que é um cara, assim, diferenciado. Então eu resolvi dar uma chance. ah, que maneiro, cara. E, enfim, a sua trajetória no Logos fez diferença, né? E fez. Você lembra como é que era o dia a dia ali no Med Prime? Aí eu tentava chegar cedo, assim, eu geralmente chegava antes das outras pessoas da minha turma. Uhum, Aí, o pessoal, assim, eu tinha um tablet que eu anotava as coisas da aula, mas eu sempre pensava assim, eu não posso ter nenhum joguinho, nada assim no tablet, nem WhatsApp eu colocava, era só para estudar mesmo. E aí eu sempre prestava atenção nas aulas, o máximo possível, não parava para ficar anotando muita coisa, principalmente no meu último ano de aprovação. E aí entendi. seguia o cronograma do Logos mesmo. Ah, perfeito. Cara, e como é que você levou esse processo de estudar para medicina? Porque a gente sabe que é difícil, a gente sabe que exige da gente muita disciplina, Desculpa. muita, muito foco, né? Mas é um processo que às vezes devora a nossa mentalidade, nossa cabeça. A gente fica muito mal às vezes com ansiedade e tal. E como é que foi pra você isso? Como você levou? Foi leve? Foi difícil? Para algumas pessoas é leve, tá? Então sinta-se livre para que seja a resposta do seu coração. Eu acho que a expectativa pesa muito, não só a que a gente tem em si mesmo, mas também da família, das amigas Uhum, que também fazem cursinho. Fica todo mundo com essa expectativa de passar, de conseguir. E eu uhum, fiz 3 anos de curso, então quando eu não consegui, era assim, uma frustração muito grande. No segundo ano, quando eu não consegui passar, que eu fiquei, tipo, perto, relativamente perto, foi muito frustrante. Eu cheguei a pensar em fazer odonto, ir uhum. pra outra área, porque, assim, foi muito difícil. Mas aí a gente resolveu que eu tentaria mais 1 ano e consegui passar, mas assim. É difícil lidar, né, com essa Com expectativa. certeza. E com a comparação também, né? Quando a gente tá no Sim, cursinho, a gente olha para um lado, olha para o outro e vê todo mundo ali tá lutando pro mesmo sonho. E você fica, cara, será que fulano tá estudando melhor? Não sei se você sentia isso, uhum. mas é uma coisa difícil de lidar ao longo do processo do vestibular. E, enfim, houve comparação com o amigo ou você foi de boa durante esse processo? Assim, às vezes é impossível a gente evitar a comparação, mas eu sempre tentava pensar que a única pessoa que eu tava competindo na medicina era comigo mesma. Porque dependia de mim para passar, não era uma pessoa tirando um acerto de mim, eu que tinha que acertar uma certa quantidade para passar. Então eu não tinha tanto essa competição. Mas às vezes eu gostava, por exemplo, tinha uma menina que sentava do meu lado, ela sempre chegava cedo. Às vezes eu ficava, vou chegar mais cedo do que ela, vou estudar mais que ela, só vou embora depois que ela for. Aí esse tipo de competição eu acho mais saudável. É, que te impulsionava, né? Não É, era sim, nada muito devorador de mente, assim, sim, caraca, tem que ser muito melhor sempre, porque a gente é humano, então uma hora a gente paga a conta. A conta não fecha, na real. sim. E você disse que vocês decidiram, foi você, sua mãe, Minha família, sua sim. família no geral. Você conversou com eles e falou, cara,
vou continuar mais um ano. E graças a Deus foi o ano que deu certo, Sim. né? Entendi. E, cara, em algum momento você pensou em desistir? Ou não? Nesse momento que eu cheguei perto, mas não consegui passar. Porque, assim, querendo ou não, é um custo financeiro muito grande você fazer um cursinho e tal. Sim. Então eu falei, olha, vocês têm que ver, se organizarem para poder ver se dá para eu tentar fazer mais um ano de cursinho e Uhum. etc. Porque tá muito frustrante, sabe? Eu chegar perto e não conseguir passar. Mas olha só, a evolução que eu tive foi muito grande. Então eu pensei assim, pô, se tiver mais um ano, eu acho que eu consigo passar aqui pro Rio. Entendi. Então, Então, você sempre foi muito racional nas suas escolhas, né? Cara, que interessante. E, enfim, você trouxe o autodiagnóstico. Você quer trouxe. falar um pouco? Porque é o Então, material de quem tá no Logos. É o material que vocês usam pós-simulado. E a Bia trouxe o dela para mostrar como ela fazia, sabe? Da é câmera no o autodiagnóstico, né, que essa vocês têm apostila aqui. também. Acredito que desse ano é diferente, que essa é de 2025, Sim. mas como ela usava. E eu achei relevante trazer no episódio para que vocês possam, se vocês não fazem igual, vocês possam ver se vocês fazem e surte algum efeito. É, enfim, mostra aí. Eu Da acho. câmera, rapidinho, da câmera não vai dar para enxergar os números, mas ela vai falar de uma parte do autodiagnóstico que é sobre a evolução do número de acertos dela e como ela fazia e pensava isso. Eu acho que foi, assim, uma das ferramentas mais diferenciais do Logos. E pouca gente usa essas páginas. Ficam logo no comecinho e é para você colocar o número de todos os simulados. Então, eu, assim, fui montando desde o começo e aí eu conseguia comparar certinho quantos acertos em física eu estava fazendo, quantos em linguagens e quantos no total. E aí eu cheguei a uma conclusão muito assustadora no final do meu ano de preparação. Eu fui ver os meus acertos em linguagem e só o primeiro simulado foi exatamente 40 acertos. 40 acertos. Todos os outros foram abaixo disso. E assim, ficou muito preocupante pra mim, mas era muito bom eu poder comparar isso, ver a minha evolução nas outras áreas. Pô, que interessante. E só um spoilerzinho pra galera, quanto você tirou em, quanto você acertou em linguagens? 43 acertos. Aí, 43 de 45, então, se você, e ela não foi só um acima de 40, só um Foi simulado. 40 exato, o primeiro do ano. Só teve um simulado que ela tirou mais de 40 acertos e o resultado final foi 43. Então não se Não. desesperem com resultado simulado. Como eu sempre falo, ele é o simulado ele é feito para você entender os seus erros e direcionar o seu estudo. O único resultado que importa é o Enem. Então, deu certo, né? Isso aí. E pegando um gancho nisso, como é que era a sua rotina de estudos? O seu dia a dia, assim, do Locus? Eu tentava sempre estudar no mínimo 8 horas líquidas. Tipo, bruto, o tempo que eu ficava no curso era muito maior, mas, tipo, Hum. efetiva mesmo 8 horas. Aí eu podia estudar 9, 10 horas, mas o mínimo era 8 horas. Cara, um número muito alto, né? Assim, eu pensava assim, eu não trabalho, eu só estudo. Então, uma jornada de trabalho é 8 horas por dia, é o mínimo que eu tenho que Caraca. fazer. Cara, que interessante. É. Mas você desenvolveu isso ou desde o início você estudava essas horas líquidas extensas no dia a dia? Ou foi uma coisa só no seu ano que você passou ou foi nos outros anos também? Assim, Uma construção. o outro cursinho que eu fazia era bem rigoroso com o horário. Então, eu Uhum, sempre, assim, fui exposta desde o começo da jornada a uma carga horária muito puxada. Aí, quando eu vim pro Logos, eu até estranhava os outros colegas de classe que não faziam, assim, tanto, assim, saía para tomar um café, fazer esse uhum, tipo de coisa. Eu tava lá sempre estudando, então acho que foi uma coisa minha mesmo, sempre fazer um tempo grande de entendi. estudos. Você aguentava. É Sim. porque ao longo das gravações, cada um tem um jeito, né? Eu acho que é aí que mora a, o grande valor desse podcast, que é a diversidade. Cada um tem um jeito e muitas das vezes você vai se identificar com a Bia ou com o Pedro ou com qualquer pessoa que já passou por aqui e que ainda vai passar. Mas a quantidade de horas que você estudava era com certeza uma das maiores que eu já vi, porque você está considerando a parte líquida, né? Sim, Não efetivo. aquela parte que tu não tá, que tu tá ali no dia a dia, no transporte pro local, ou enfim. E como, você marcava isso ou você tinha uma Eu tinha noção? um aplicativo que é até um aplicativo coreano, eu acho, sei lá. Eu não sei nem o nome, é YPT, eu acho o nome. E eu marcava com ele, eu separava por matérias e cronometrava. Aí toda vez que eu terminava de estudar, eu parava de cronometrar. Aí me ajudava Entendi. muito. Entendi. Eu acho que eu conheço isso. Dá pra você ver o dos outros, né? Não sei se é um Dá, ranking. você podia entrar em grupos ou fazer o seu grupo com os amigos. Eu tinha até um grupo com as meninas do Logos que estudavam comigo, a Laura e a Ana Clara. E a gente meio que competia. Eu ficava lá estudando os bonequinhos, a gente vendo as horas. Ah, legal. Qual é o nome mesmo?
Eu tenho ele aqui, acho que é YPT. YPT. Sim. Caso alguém se interesse, é mais um mecanismo, né? E era bom que eu podia até ver, por exemplo, eu pegava um mês, eu conseguia ver o tanto de horas que eu tinha estudado no mês inteiro e as matérias que eu tinha estudado mais. Então era tipo sempre redação e matemática, mas dava pra ver. Cara, pra você ver como hoje em dia estudar pra medicina virou algo de alta performance mesmo, né? A gente Sim. mede tudo. Essas métricas são importantes, né? Que você ia se ajustando no dia a dia. E, cara, o que você fazia mais diferente, assim, no seu dia? Tinha alguma coisa ou era um dia meio padrão? Você comentou que você seguia o cronograma do Logos. Uhum. Então, você assistia a aula, fazia exercício ou fazia resumo? Como era o seu jeito de estudar? Eu sempre tentava. A apostila dos logos tinha 3 níveis: nível 1, nível 2, nível 3, por dificuldade, geralmente. Eu sempre tentava fazer pelo menos 2 níveis das matérias que eu tinha mais dificuldade, completar Uhum. os 2 níveis. Eu fazia muito Anki também, foi assim, uma coisa na minha rotina. Então, às vezes, eu tentava chegar mais cedo no curso justamente para fazer o Anki antes das aulas, Cara, para o Anki é poupar o uma tempo. plataforma absurda. Eu usei muito Sim. também no ano que eu passei. E, cara, eu acho até que a gente vai usar bastante na faculdade. Sim, minha irmã usa direto, que ela É, também faz medicina. na UF. Sim. E, porque, pô, histologia a gente vai ter. E que vocês também vão ter que ver Isso bastante aí. futuramente, se nossos calouros ou calouros das outras faculdades daqui do Rio ou do Brasil. Mas enfim, eu acho que no estudo da medicina a gente ainda usa bastante o Anki. O Sim. Anki é acho que é um aplicativo, né? Não É. sei se é uma plataforma, um aplicativo ou os dois, mas é de flashcards, então. E ele tem uma memória inteligente, né? Sim, ele pega quando você acerta as questões, ele vai lá e te dá um espaço de número de dias. Se você errar, ele diminui esse número de dias. Então ele tá sempre vendo quando que é pra você revisar uma coisa que você errou. E ele simplifica, É. porque E ele você não calcula precisa isso pensar, você sozinho. só entra e faz o que você tem que fazer, né? Sim, muito bom. Que interessante. Cara, e qual foi o diferencial no ano que você passou, em 2025? O que você fez de diferente dos outros anos? Ou não teve nenhuma diferença? Só? Foi, assim, usar o Anki foi um diferencial muito grande, me ajudou com muita coisa. E eu, assim, ser mais humilde, sabe? Às vezes eu chegava em uma aula e por eu já ter um ano de cursinho, eu chegava e falava, nossa, eu não vou ficar assistindo essa aula direito, eu vou ficar fazendo questões. Aí eu falei, nossa, eu não posso fazer isso, eu vou ter que prestar atenção, vou ter que olhar pro professor. E como eu já tinha feito um ano de logos, eu já tinha os cadernos, as anotações, tudo certo. Então eu só prestava atenção no professor. Isso foi muito importante pra mim. Pô, cara, isso é muito interessante. Eu acho que é uma dúvida em geral em como usar as aulas presenciais, né? Porque Uhum. é um momento diferente do online que a gente pode voltar, acelerar, mas as aulas presenciais têm seu valor também, né? Elas Sim. são, dá para você interagir ali com o professor e ter a dinâmica da turma também. Sim. Então foi algo bem válido para você. E teve alguma coisa que você negligenciou em outros anos e no ano que você foi aprovado, você não negligenciou? Assim, negligenciar nada. Eu acho que eu nunca negligenciei nada, mas dar mais atenção a certas coisas, tipo matérias de primeiro dia. Geralmente as pessoas negligenciam isso. E eu, justamente, as matérias do primeiro dia, que eram as que eu prestava menos atenção nos professores, esse tipo de coisa. E matemática também era a matéria que eu mais me dedicava. Mas uma coisa que eu fiz diferente nesse ano de aprovação foi listas por competência. Toda semana eu fazia uma lista, por exemplo, competência 1, aí fazia 15 questões, aí cronometrava e via quantos eu acertava. Toda semana de uma competência diferente. Isso Ah, ajudou muito. entendi. E, cara, você se conhecia, né? Até mesmo porque você fez 3 anos de curso. Você chegou a fazer Enem no segundo ano do ensino médio? Não, não fiz. Só Então no você fez o terceiro. terceiro ano e nos 3 anos de curso. Foram 4 Enems no total. Sim. E com esses Enems, você tinha uma noção do que você era boa ou que você não era? Assim, linguagem sempre foi uma área, a minha área que eu sempre acertava mais questões. Matemática e natureza sempre é mais baixa. Geralmente matemática, pior do que naturezas, que é assim, É. assustador. E, Mas essa humanas também média, era. você tem uma noção? Dá até pra gente ver aqui, Sim, né? é. A sua média em matemática, nesse ano que você passou, era entre os 37 e os 40. Então, mostra Sim, uma evolução, né? sim. Porque 37 e 40 é um bom número de acertos. Hum, E nos outros anos No, era assim também, ou era mais assim, perto do 30? no ensino médio teve até um evento bem engraçado. Eu tava fazendo a prova do segundo dia, eu tava com um todinho daqueles em garrafa. E Aham. eu falei, eu não vou derrubar isso, eu vou botar na outra mesa da frente que tava vazia. E aí a cortina da sala ventou e jogou o negócio em cima do meu cartão resposta da prova. Que Do isso? terceiro ano. Aí eu falei, nem vai corrigir. Aí eu terminei a prova de qualquer jeito, saí e fiquei lá na frente da escola, assim, com a mão na cabeça, pensando, meu Deus. Que isso? Então Sim. seu E Enem. corrigiu mesmo assim, só que eu nem guardei a prova, sabe? Eu nem lembro o número de acertos.
Mas Caraca. provavelmente foi abaixo de 30. Porque em a nota matemática. foi o Sim. quê? 700 e pouco ou menos de 700, você Acho que lembra? foi. Deve ter sido uns 690 por aí. Cara, que louco, cara. Eu sabia que eu tinha essa curiosidade. Eu falava, cara, se o meu cartão resposta rasgar, porque a gente tem que Uhum. destacar, né? Será que eles corrigem? Será que eles dão um jeitinho de segurar? Eu acho que Enfim, eles deram um caiu jeito no meu, todinho né? e eles corrigiram, então acho que eles corrigem. Mas não se protejam, né? Não Não derramem deixam isso todinho na acontecer. prova. Isso aí. Nem rasgar o cartão. Mas, cara, que interessante. Mas voltando à sua rotina ali do dia a dia do Logos, você chegava mais ou menos que horas? Você disse que você tentava chegar mais cedo que os seus colegas de turma, Uhum. mas você também não falou a hora que você saía. Então, que horas você chegava, que horas você saía? Assim, as aulas do Logo geralmente começam 8 horas, ou se começarem mais tarde, você pode chegar até 8h30 no curso. Então tinha dias que eu tava muito cansada, achava isso muito bom. Aí eu chegava a 8 horas exatas. Mas geralmente eu tentava chegar às 7 horas ou 7h30 pra poder ter meia hora pra fazer o Anki antes das aulas. Então, umas 7h30 você chegava. Uhum. 7h30. Interessante. E você fazia exercício físico ou não? Olha, não muito pra falar a verdade, eu negligenciei um pouco isso na minha preparação, sabe? Entendi. É, é, tem muita gente que faz, mas não é regra, né? A gente recomenda, mas. Enfim, aí ela também não negligencia, porque antes eu tava conversando com ela antes de começar o podcast, e ela disse que agora tá focada na É, academia. agora eu tô focada. Tô Inclu... compensando o tempo perdido, né? Inclusive a Bia tá... vai ser uma atleta nossa, né? Quer Tomara. compartilhar? Falar? Vai ser do nosso futsal. Vou tentar ser, né? Vamos ver se eu vou ter Isso. habilidade Fazer pra um isso. gol pra consagrar o UF mais uma vez campeã, ganhar um ouro. A Isso gente aí. ganha bastante ouro no futsal feminino, nas competições do Intermédio, do CRIAS, que vocês vão saber também no ano que vem. E ela vai ser uma integrante, né? Ela veio trajada. Pega o casaco aí pra mostrar pro pessoal. Ela, a irmã dela faz medicina na UF, então ela já tem todas as roupas bonitas. Eu nem tenho essas roupas ainda. Olha esse casaco que lindo. Só pra dar uma alfinetada aqui nos nossos amigos da Unirio e da UFRJ. Que não vão ter roupas tão bonitas. Infelizmente. Vocês têm um ótimo ensino, porque o ensino federal do Brasil é bom de medicina. As faculdades têm renome, a UFRJ e a Unirio também. Mas a UF é a UF, né? A É a UF é uma UF. mãe, é uma família. E E vai ser campeã do geral agora. escutou, né? Então, se Deus quiser, no fim do ano a gente tira uma foto aqui com a taça geral. Isso aí. E traz os nossos amigos da Unirio e da UFRJ pra gente fazer uns memes. Mas e aí? Tava falando de exercício físico, então, na sua rotina de estudos, você não negligenciava um pouco o exercício Sim. físico, né? Mas você chegou a surtar em algum momento? Como é que foi lidar com a ansiedade? Porque o exercício Assim, é um mecanismo da gente driblar a ansiedade. Como foi pra você no isso? final do ano, perto do Enem, eu tava bastante ansiosa. Uhum. Teve um único simulado que eu, tipo, fui embora do curso. Eu falei, não consigo fazer. Aí Cara, terminei em casa. Porque eu tenho. conta sobre isso, porque às vezes isso acontece com a gente Assim, mesmo, talvez aconteça com quem tá escutando, e aí a gente pensa que é o fim do mundo, né? Tipo, que não vai passar. Como foi pra você? assim, assim, uma crise meio de ansiedade. Eu falei, eu vou ter que ir pra casa, eu não consigo ficar aqui no curso agora. Isso era tipo outubro, então tava bem perto do Enem. Aí eu fui pra casa, terminei em casa o simulado. Depois eu voltei pra lá, entreguei o cartão resposta preenchido pra Andrea. Mas aí eu falei, pô, não posso ficar fazendo isso também. Aí eu tive uma rotina naquela semana mais leve pra poder voltar pro eixo, sabe? Acho que isso é Entende? importante. É muito importante a gente se conhecer, né? Porque é natural a gente entrar em um processo de ansiedade no vestibular, porque, cara, a gente não tem nenhuma garantia que a gente vai conseguir, né? Sim. A gente só tem a garantia mesmo quando a gente vê nosso nome lá e, pô, agora foi. Mas até lá a gente tem que enfrentar esse processo de estudar, mesmo não tendo nenhuma garantia. A garantia que a gente tem é que a gente está no caminho que outras pessoas seguiram, como que você está contando aqui, que muita gente pode ter uma rotina semelhante à Sim. sua. Mas como lidar com a ansiedade? Você lidou escolhendo na semana seguinte desse simulado pisar um pouco no freio, respirar um pouco para seguir. E como foi isso? Você reduziu o número de horas que você estudava? Reduzir o número de horas. Acho que conversar também com os diretores. Tinha o João, que vinha sempre, e o Vitinho também, pra acalmar. E o Vitinho chegava, mostrava as cartilhas, falava: olha, tem gente passando com esse número de acertos. Você tá fazendo mais que isso nos simulados, então não é pra você se desesperar dessa forma, Sim. sabe? Então, vocês que são do Logos, o que a Bia falou agora é muito bom. Vocês têm uma rede importante aqui dentro de apoio.
que é o Vitor, é o Selmo, é o João e toda a equipe Logos para te ajudar. Eu acho que o curso também é muito conhecido por ser uma família, né? Por abraçar. Esse Então acolhimento. busque essas pessoas nesses momentos tão difíceis. Eles são experientes, eles estão anos fazendo isso. Então eles vão saber te aconselhar. Então esse período você destaca o Vitor, o João, te ajudaram muito, né? Sim, Nessa semana. E de resto, você tinha sua rede de apoio também, né? sim, Os minha seus família pais, e sua tal. irmã, seus amigos. E eles sempre te ajudavam nesses momentos também? Sim, e eu tinha as minhas amigas do cursinho também, da minha turma do Logos. Elas sempre. Assim, quando elas surtavam, eu ajudava. Quando eu surtava, elas ajudavam. Então, acho que é uma grande família, né? Sim. E isso é muito importante, né, cara? Porque é difícil, é um processo árduo e faz parte, né? E, cara, teve algum momento que você se comparou com a sua irmã? Tava lembrando disso, que sua irmã faz medicina também. Ela faz. Teve algum momento que você se comparou com a performance dela no Enem ou não? Eu comparava muito o número de acertos que ela usou para passar, que era o meu objetivo, 147 acertos que ela tinha chegado. Eu ficava, eu tenho que fazer esse número de acertos para conseguir passar. O que me causou uma frustração muito grande no meu segundo ano de cursinho, que eu fiz exatamente 147, fiquei longe de passar, muito longe de passar. Aí Aham, eu falei, poxa, é o número que eu sempre me comparei para poder chegar e eu não consegui, sabe? sim. E como que você fez para superar esse momento, sabe? É, tipo, tu digeriu, teve uma virada de chave, ou foi com o tempo melhorando e falando, tá, não cheguei, mas eu tenho potencial para chegar no número de acertos de quem passa. Como que foi isso para você? Assim, dezembro e janeiro eu fiquei muito mal. Aí eu falei, nossa, eu não Desse ano, consigo. né? Vamos É, só para pontuar. Isso foi em 2024, 2024. isso. Aí você ficou novembro, dezembro, janeiro mal, Aham. digerindo a situação. Sim, aí eu, assim, não consegui estudar direito. Aí eu só estudava biologia. Calma aí, você estudava nas férias? Mas biologia, porque eu Cara, gostava. olha, isso aqui é pra você ver, é a Bia, né, cara? Uma pessoa que eu conheci recentemente e que vai ser minha amiga por 6 anos, vamos Isso virar aí. médico junto. E que eu já conheci, já tô vendo isso em você, que você é uma pessoa dedicada, né? Uhum. Que você busca ali ser melhor. E mesmo até em períodos de férias, você escolheu Sim, estudar, mesmo sentindo o baque de, pô, cara, não passei. Era o número de acertos que eu imaginava que era o suficiente, não deu. Mas mesmo assim tava lá estudando. E aí, ficou estudando o quê? Genética? é, um pouco, né? Mas com uma carga horária bem reduzida, mas estudando mesmo assim, porque eu me sentia mal também. Acho que a gente sente muito isso Sim. quando, assim, Cara, eu com tempo diria que livre. nisso eu tenho uma similaridade com você. No ano de 2024 também eu quase passei. Eu acertei um pouco mais que você. E, enfim, a mística era, pô, se você acerta mais de 150 e tira 960 na redação, você passa. Mas pra Sim, você ver que não existe um número certo. Existe, pô, você buscar um desempenho alto e dar o seu melhor. E aí o resto, cara, o resto é com Deus, porque tem o TRI, tem a é. redação, coisas que estão fora do nosso controle. E eu também fiquei, cara, é impossível, não é possível que. Não é pra ser, né? Pô, você chega no número de acertos que as outras pessoas chegam pra passar e você não passa. Eu fui escolhido pra não passar. Parece que não é pra ser com você. Mas nós somos da mesma turma e eu não sei se você passou para outro estado. Mas se passasse para outro estado, eu iria. E eu não Uhum. passei. E aí agora eu passei para UF e vejo, pô, que bom, porque eu tô aqui, sabe? Claro que, Sim, pô, se eu passasse e fosse para outro estado, eu iria também. Mas nesse caso eu fico perto dos meus amigos, da minha família. E para mim agora faz sentido. E sim. você chegou a passar para outro estado? Eu iria para outro estado se eu passasse. Inclusive, no ano da minha aprovação, eu cheguei a me inscrever em outros processos seletivos. Você tinha falado comigo que você tinha passado para o UFMT e tal. Não, não passei. Eu Ah, ficou no fiquei. primeiro da lista de espera. E não era o Esqueci FMT, disso. era de Mato Grosso, mas era o FR. Não conhecia Uhum, também. Mas é de Rondonópolis. Mas eu não passei. Fiquei por uma pessoa e não entendi. me chamaram. Tem processos seletivos que são fora do Enem, com a nota do Enem. Eu acho importante até vocês olharem isso. A UFMT tinha um desses processos. Você podia jogar a nota do Enem no processo, fora do SISU. E tinha outros. Eu, inclusive, fui aprovada, agora eu não lembro onde. Eu até esqueci. No meio do ano, eu fui inscrevendo para todos esses processos fora do Enem. Porque se eu não conseguisse passar pelo SISU, eu tinha uma segunda chance de tentar se eu ficasse perto. É, Eu cheguei a passar, foi para algum estado do Nordeste, não lembro agora qual foi. entendi. É que muitas dessas faculdades, elas têm o Enem e tem muita gente que não vai, né? Então, Sim, no fim, eles fazem um novo processo seletivo para
para usar a nota do Enem. É uma coisa meio louca, mas é verdade. Procurem, tem até listas assim, se você Sim. procurar no Google já aparece a lista das faculdades que costumam fazer isso. E cara, você cogitou, agora eu parei para pensar nisso. Você cogitou fazer prova em outros estados? Eu cogitei, mas eu, assim, ficava muito difícil. Eu pensava em fazer em São Paulo, talvez. Mas eu ficava tipo, se eu passar pro Enem, eu passo pra São Paulo. Eu É. acho, né? Pelo nível de dificuldade. É, cara, É, eu fiquei nisso, né? Talvez isso seja uma coisa que vocês pensam, acho que muita gente do vestibular pensa isso. Mas acabou que eu não fiz nesse ano que eu passei. Mas eu fiquei pensando, cara, será que eu faço em outros estados e tal? Acho que vai de caso a caso, acho que vale vocês conversarem com a família de vocês, com o Selmo, com os responsáveis do Logos, porque também esses vestibulares estaduais, eles têm a sua cara, né? A gente vê pela sim. UERJ, que a gente conhece bastante. Ela é totalmente diferente do Enem. Essa parte de É, discursiva e tal. Então, você tem que ter um preparo ali que não comprometa o Enem também, que eu acho que o Enem é o grande objetivo para ele abrir mais portas. sim. Mas você chegou a pensar, então. Acho que todo vestibulando Inclusive, para pensa. quem tá no ensino médio ou no primeiro ano de cursinho, eu recomendo muito vocês começarem agora na UFMG, que é uma faculdade muito boa. Ela tá com um vestibular por fora seriado. Eu não sabia. Fala um pouquinho mais, eu não tinha uma É, ali noção. tem 3 anos, você faz o primeiro ano, o segundo e o terceiro. E aí eu fiquei pensando, poxa, se tivesse na minha época eu faria, porque eu não esperava que eu ia ficar 3 anos no cursinho, mas eu fiquei. E aí, se eu tivesse uma outra prova que eu já estivesse fazendo, tira o peso. A UERJ tirava um pouco do peso do Enem. E se eu Uhum, tivesse outro vestibular também, tira o peso do Enem, entende? Eu acho que você entendi. vai mais leve pra prova. É verdade. Eu fiz isso, inclusive, nesse ano que. Em 2025 eu não fiz, não, mas em 24 eu fiz e foi muito bom. Eu já tinha tirado o conceito A no primeiro exame de qualificação. Só que eu falei, cara, entre o primeiro exame de qualificação e a prova do Enem, tem muitos meses, porque geralmente é em junho, né? A É, UERJ, o primeiro exame, e o Enem é em novembro. E a gente faz simulado toda semana, mas aquele clima de prova, tipo, é diferente, né? sim. Você tem o fiscal e tal, a coisa é diferente. Eu falei, cara, eu sei que eu já tenho o A, não custa nada eu ir fazer de novo. Na verdade, custa só a inscrição, mas eu estava disposto a fazer. Aí eu fiz o segundo exame de qualificação, que é em setembro, porque eu falei, cara, eu preciso de uma experiência ali perto Sim. da prova. E, enfim, foi muito válido para mim, é interessante se vocês É. quiserem isso. E é verdade, quebra um pouco o gelo, né? Porque senão você só fica, cara, só tem uma prova e. É agora ou nunca, é a minha única chance e tal. Você quebra esse gelo estudando pra UERJ. Eu estudei muito pra UERJ no meu ano também, Sim. sabe? Aí o exame discursivo é só depois, né? Então, Sim, dá pra estudar depois do Enem, fazer o modelo da sim. redação. É, o UERJ é uma excelente faculdade, cara. Gosto Sim, muito de lá, do modelo que eles fazem também para da prova e tal, da prova discursiva, da biologia, né? Talvez você goste sim, muito por conta gosto. disso. E do livro, você gosta de ler, não gosta? Eu gosto de ler. Um momento curiosidade no meio do podcast. A Bia comentou que ela gosta de ler, tá lendo bastante agora também. Sim. E a UERJ sempre tem um livro. Eu gostei de ler Hamlet. Você curtiu? Eu gostei, na É uma verdade eu gostei. experiência, eu nunca tinha lido. O da Clarice também eu achei muito legal. Pra você ver, né? É a Bia. Porque Clarice, meu amigo, que dificuldade de entender o que ela fala. Você entendia? Tentava entender, né? Eu li esses dias até num grupo, acho que no grupo que a gente tá, que às vezes a Clarice fala coisas pra ninguém entender mesmo. Ela mesma dizia que ela nem se entendia às vezes, ela só escreveu. Você vê a complexidade dessa bela autora brasileira, mas pra mim é um grande desafio. Ainda vou conseguir ter essa noção de leitura. Mas voltando aqui para o papo do vestibular. Me conta como você fazia o seu autodiagnóstico depois do simulado. Era imediatamente depois, ou era na segunda, no domingo, como era? Eu gostava de ir fazendo ao longo da semana. Inclusive, às vezes, eu acho isso um grande erro, as pessoas não faziam o autodiagnóstico. E aí, a Andrea, que era a secretária de lá, meio que a diretora do Logos, ela tinha que cobrar as pessoas, tipo, olha, segunda-feira tem que estar com o autodiagnóstico aqui. Aí eu ficava tipo, eu gosto de fazer ao longo da semana e sempre faço. E às vezes a Uhum. gente paga o pato por outras pessoas, aí eu tinha que fazer no domingo. Mas eu sempre ia fazendo, sim. É, cara, é porque é isso que eu tô percebendo. Cada pessoa tem um jeito de estudar. E mas, cara, pra mim o autodiagnóstico era uma das coisas mais importantes, porque foi o que eu te Sim, falei, pra mim o simulado era, cara, aqui eu vou ter a noção, claro que eu buscava performar porque eu usava o simulado como se fosse o Enem, então eu precisava, queria acertar o que eu acertaria no Enem, mas às vezes não dava. Mas o principal era identificar os meus erros. sim. Você usava assim também? Eu usava assim, meu simulado era todo rabiscado. Eu sempre corrigia todas as questões que eu errava. Eu anotava, às vezes, até a competência, por exemplo, de linguagens que eu não estava muito bem. Aí eu Uhum. anotava os erros também. Cara, e você tá falando bastante de competência.
Eu acho que é a primeira desses entrevistados que usou mesmo a competência. Você entendia como você. Se você entendia, como você parou para entender? Você leu aquela matriz de referência? Ou Eu, era o hábito dos professores sempre estarem falando? assim, tinha um professor de linguagens que falava muito sobre isso, e o Vitinho também, ele fala muito sobre isso. Ele faz até as revisões dele baseado nisso. E eu acompanhava muito um influenciador chamado Fredão, que é um Uhum. professor. Acho que todo mundo conhece. Ele também fala muito disso, de microdados e etc. Ele tem até uns materiais gratuitos, tipo, separado por competência. Sim. Aí eu usava muito isso. Aí com isso você foi se habituando, né? Sim. Porque eu te confesso que eu tentei por um período entender, mas era tanto código, C9, H É, não sei o eu quê, que sei. eu falava, ah, vou simplificar, vou estudar a mesma matéria. Mas eu acho muito maneiro quem entende porque você se beneficia. Eu Não, só você pega a entendia questão de e você sabe. matemática mesmo. De linguagens eu organizava porque eles mandavam no gabarito. Olha só, isso aqui é habilidade tal. O próprio pessoal do Logos, a equipe do Logos, classificava isso. Aí quando eu ia fazer essas listas, já estava separado as questões mais ou menos da matéria. Tipo, Entendi, publicidade, se eu errasse peças publicitárias. entendi, Mas entender isso, eu acho assim. Eu entendo quem memoriza, mas eu não conseguiria memorizar cada habilidadezinha de todos entendi. os. Então, de matemática, principalmente, você pegou Sim, e te ajudou, né? Pô, que legal. Então, se você quiser entender, pergunta pro Vitor e pesquisa também, né? Eu acho sim. que hoje em dia a gente tem muito conhecimento, então a gente pode usar desse conhecimento ao nosso favor. E pegando o gancho em linguagem, você comentou sobre texto publicitário, pô, você mandou muito bem. E é uma área que a gente sabe que eu acho que é a mais difícil de entender no Enem, porque Uhum. tem as matérias e tal, mas é uma área meio complexa, né? Tipo, matemática, natureza, tudo muito bem divididinho, assim como humanos. Mas linguagens tem muito texto, e aí às vezes você não. Às vezes é um texto poético, mas ele não pergunta sobre o texto poético em si. Entende? Até explicando é confuso. Então, Sim. como você fez para dominar essa área que foi o seu melhor desempenho no Enem? O que tinha de matéria para estudar, tipo literatura, eu me dedicava muito, entendia os períodos de literatura, ligava até com um pouco de história, e eu tentava fazer justamente por competência e habilidade, mesmo sem entender muita coisa, para ter uma noção. Por exemplo, vai cair uma questão de patrimônio linguístico, vai cair uma questão sobre, sei lá, uma linguagem que está se perdendo, sempre vai cair esse tipo de coisa. Então você pode mapear dessa forma, tipo, vai ter que cair uma questão disso, então tem que saber mais ou menos o que ele cobra. Mas eu acho uma área muito difícil, como você falou, até de dividir a prova. Tinha Uhum, gente que dividia a prova de linguagens, eu nunca consegui fazer isso, porque eu não conseguia classificar pelo comando se a questão ia ser difícil ou não, entendi. sabe? Aí você ia fazendo, Eu tipo, ia fazendo 15 em direto. 15. Isso. 15, 15. Ah, interessante. Até já adiantou uma pergunta que eu ia fazer depois. A estratégia dela pro primeiro dia, então, era 15, 15. Sim. E entrando nisso, a redação, tu fazia direto o rascunho ou Eu não? chegava e a primeira coisa que eu fazia era abrir a redação. Aí eu começava a anotar as ideias para poder ver. Aí eu ia fazer as questões de inglês e 10 de linguagens para fazer 15, depois eu ia para humanas, aí eu tentava fazer o rascunho da redação, Ah, entendi. ou fazer pelo menos o primeiro e o segundo parágrafo. E a redação era um forte seu ou não? Assim, era a área que eu acho que eu tinha mais insegurança da prova. E eu tinha primeiro ano de curso, 960, segundo ano de curso, 960. E mesmo assim era a matéria que eu mais estudava, porque eu ficava tipo, não posso depender de redação, porque é uma coisa que me deixa muito ansiosa. E aí eu Uhum. falei, eu tenho que passar com um número de acertos que eu consiga passar com 880, por exemplo. Eu pegava as cartilhas e via, nossa, é tanto acerto, muita coisa, mas eu tenho que tentar. E aí esse ano eu tirei 920, que foi uma nota abaixo do que eu esperava, e uma matéria que eu estudei muito. Sim. Mas assim, eu dediquei, fiz o melhor que eu pude, então. Cara, tu falou uma coisa aí que muito interessante, que é estudar ao ponto de você tirar um número de acertos o suficiente para passar até com 880. Sim, Pô, meu amigo, escuta isso aí, cara. Escuta isso, porque você tem que se preparar realmente, é, buscar a preparação para acertar um número de acertos que seja suficiente para 880. Cara, isso foi muito bom. E não era, ah, eu sou ruim em redação, então tem que estudar para acertar tanto porque eu posso tirar 880. Até no pior cenário, eu quero passar. E eu acho sim, que é isso que vocês têm que pegar. Vocês têm que se preparar para diversos cenários, porque a prova pode ser de diversas formas. E, independentemente de como a prova vier, eu quero ser aprovado. sim. Então, eu vou desenvolver uma estratégia, vou estudar da forma que me conhecendo mais correta para chegar lá, cara, e seja como for a prova, eu vou passar. Inclusive, esse ano que a gente fez, de 2025, a prova foi diferente.
Foi diferente. Como foi abrir e ver aquelas... parecia até uma UERJ, uma Unesp, tem um texto e 5 Sim. questões dependendo do texto. Como foi pra você? Assim, eu Chocante, teve né? uma redação só que eu não fiz. Eu fazia toda semana, que eu viajei e eu fui pro casamento da minha prima, que também é médica na UF. É? É. E Família toda aí, da UF. e aí eu fui pro casamento dela, eu não consegui fazer esse simulado. E eu não fiz a redação da semana também, que eu faltei. E a redação foi justamente a sobre idosos. Que isso? Aí eu cheguei lá e tava perspectivas. Geralmente a redação do Enem fala de desafios. Eu já fiquei assim, nossa, é a redação que eu não fiz. Eu fiz em simulado, mas eu não fiz a da semana, que é a que a gente se dedica mais. E tá com uma palavra diferente. Eu já fiquei tipo, tá, vou escrever as ideias e vou abrir linguagens, que é o que eu começo. Aí eu fiz em inglês, aí quando eu abri a parte de linguagens, eu tomei um susto. Porque era um textão completamente diferente. Aí eu falei, eu preciso me acalmar, fui fazer humanos primeiro. Aí falei, se tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo. Sim. Até os alunos de alto desempenho que sabem o modelo da prova vão tomar um susto com isso. Então, tipo, eu tenho que ser a pessoa diferente que não vai surtar com isso. Que Sabe? controle emocional, e é fundamental. Eu tive também isso, e até para explicar, que é não, pô, eu e a Bia a gente teve isso, e às vezes você não tem, você se desespera mesmo. Cara, isso foi construído. Com certeza com a Bia também. Ela fez 3 anos, ela se dedicava nos simulados, se dedicava nos estudos, então você não se cobre para, caraca, eu não tenho, eles têm, então não vou passar. Não é assim. Você pode desenvolver isso ao longo do seu estudo. E principalmente com os simulados. Mas com certeza foi um choque, porque para quem não sabe, quem não fez o Enem 2025 ou não viu a prova de linguagens começou como uns vestibulares tradicionais, com um texto gigante e acho que 4 ou 5 questões baseadas nesse texto. E o Enem nunca foi assim, foi a primeira vez. Então foi um choque. Sim. E você teve 2 choques, né? Que você viu na redação Tava que era uma diferente palavra até diferente coisa. e que era o tema que você não tinha feito, aí bate um pouquinho de arrependimento. Sim. E ainda tinha essa prova de linguagem diferente. Mas, enfim, você viu isso, tomou o choque, pensou o pensamento correto de, cara, eu não posso me abalar, tá igual para todo mundo a prova, então todo mundo vai ter esse choque. E aí, como é que foi? Você foi se acalmando ao longo das questões? Aí eu fui me acalmando, aí eu peguei um Fini, comecei a comer o Fini, fazer questão de humanas. Aí eu falei, eu tenho que voltar. É questões baseadas no texto, era um texto gigantesco, aí eu tive que ler várias vezes, inclusive. Mas acho que é o diferencial também do aluno de alto desempenho, que separa o que passa e o que não passa, é ter essa calma na hora da prova. Se Sim, você surtar com os problemas, você vai perder o ano inteiro. sim. E para você, pelo menos assim que eu enxergo, para você ter essa calma na hora, você precisa ter construído isso. É o que eu falo todo início de episódio. A aprovação em medicina ela é construída, não é do dia para noite. Não são os especiais que passam, são pessoas que, pô, cara, elas se preparam para aquela prova e performam bem. Ela até trouxe aqui, eu até Trouxe. dar um exemplo. Cara, isso aqui, a prova do Enem não é para ser um monstro. Uma vez falaram isso para mim. Isso aqui tem que ser o passaporte de você para medicina, para você passar para medicina. Você tem que olhar isso aqui como, cara, é com isso, com essa prova do Enem 2026, no caso, que que eu vou entrar para a faculdade que eu tanto sonho, que eu vou começar a cursar o curso que eu tanto sonho e, enfim, olhar o Enem como uma ponte, um caminho a ser passado, não como um monstro, que eu acho que muitas das vezes a gente olha, inclusive eu já olhei assim para essa prova. E, cara, a gente precisa ter essa versatilidade no dia, né, cara? Sim. Porque sempre acontece alguma coisa. Se não é na prova, é o todinho. Se não é o todinho, é alguém barulhento, O fiscal da prova que tá o fiscal da despreparado. prova. Inclusive comigo, o fiscal, cara, ele começou depois que eu fiz na Universo. Você fez? Você fez na Universo também? Não lembro agora. É, Acho que foi na Aranhanguera, sei lá. ah, Não sei como que ah, fala. tá. Eu fiz na Universo, enfim. Lá eles tocaram uma cornetinha quando começou e eles ainda estavam abrindo o meu negócio. Eu pensei, cara, eles vão dar tempo no fim. Não deram. Uhum. Enfim, acontecem essas coisas no dia da prova e não é isso que vai definir se você passa ou não. O que vai Nesse definir. dia da minha aprovação, eu cheguei na sala e tinha 4 horários na prova só. O de começo, o de meia hora depois, o que podia sair com cartão e o de encerramento. Que isso? Aí eu falei assim com uma fiscal. Olha, eu acho que tem mais horários, hein? Aí ela, não, é assim mesmo. Aí eu fui falar com a outra fiscal e elas começaram a teimar comigo, que não era. Aí eu só falei, tá bom. Não passou de meia hora? Elas não tinham colocado de meia hora. Aí eu sentei na cadeira e falei assim, eu vou ter que fazer a prova assim mesmo. Só que aí o pessoal começou a chegar na sala e o pessoal começou a discutir com elas. Aí elas falaram, não, tá bom, vamos botar os horários. Perderam no argumento. Mas se eu, tipo, parasse pra ficar surtando com isso, já ia me desestabilizar, Sim. sabe? Uma coisa... É importante a gente construir essa mentalidade ao longo do ano para
para que o dia lá do Enem seja uma consequência de tudo que a gente já fez ao longo do ano da preparação. E que bom que deu certo, né? E, e você sentiu alguma insegurança ali com aquele tema, aquele modelo diferente? Isso te impactou para a prova da semana seguinte ou não? Sim, me impactou. Eu fiquei assim, eu tenho que fazer o meu melhor, só posso dar o meu melhor. Estudei o ano todo. Só que no meio da semana eu sempre corrigia as provas depois. Aí eu fiquei assim, eu não tô com coragem de corrigir essa prova. Eu tô morrendo de medo da correção na redação. Só que aí quando foi tipo na quinta-feira eu falei, vou corrigir. Aí eu vi que eu tinha ido bem, mas eu tava muito insegura. Mas eu tava tentando me focar pro segundo dia. O Vitinho tava falando muito comigo, olha, você tem que virar a chave, você tem que focar nisso. E aí você foi para a prova no domingo seguinte, foi tudo certo? Conseguiu dormir bem de um dia para o outro? Consegui, E deu tudo certo, deu né? tudo certo. Tá, então pegando um gancho já no Enem, eu quero que você fale o número de acertos em cada área, olhando ali para a câmera, porque é uma coisa que a galera pergunta muito. Tá. Você até trouxe a colinha aqui, né? E aí, você lembra o total? Ou a gente tem que fazer a Lembro, soma? lembro. Foram as 160. Calma aí. 162 questões. Foram 41 em matemática, 39 em naturezas, 43 em linguagens e 39 em humanas. Excelente. E quanto na 100, redação? 920, 162 acertos. Pô, perfeito. Notão, né? E Então, aí, ela passou para medicina na UF. Você passou para as outras também? Chegou a ver sua média? Ou nem eu viu? passaria, acho que, para as outras também. A Unirio ia passar muito melhor que na UF, inclusive. É porque provavelmente a sua nota de matemática estourou, né? E lá eu acho que o peso favorece um pouco mais matemática. Parabéns, cara. Isso é um número de acertos extremamente alto. Acho que são os frutos de tudo que você plantou ao longo desses anos, de tudo que tu construiu ao longo desses anos também, tanto de mentalidade quanto de conteúdo. E parabéns, tá na Medicina UF agora. Você também, parabéns. Obrigado. E Bia, me conta como é que foi o momento que você viu seu nome na lista de aprovados? Você estava com sua família, estava sozinha? Como é que foi? Aí eu fiquei muito feliz. Já tinha as prévias do SISU, aí eu ficava assim, nossa, e se 40 pessoas entrarem na minha frente? Eu ficava com esse medo. Mas aí eu passei, aí eu fiquei assim, um pouco desacreditada. Aí eu falei com os meus pais, todo mundo ficou muito feliz. E eu era a única que tava meio desacreditada ainda. Cara, a gente passou pelo mesmo SISU e olha como as coisas se repetem na mente, né? Eu tava na posição. Na primeira parcial, eu tava na posição 42 de 84. Eu fiquei, cara, mas será que vão entrar ainda. Deixa eu fazer a conta, né? Ah, não vou falar o número certo, mas 40 pessoas também na minha frente também tinha esse sentimento, mas graças a Deus não aconteceu Não isso. entraram, foram pra UFRJ. Exato. Mas aí o momento ali de abrir o SISU foi sozinha, como é que foi pra você, assim? E contar pra sua família também, sabe? Foi uma coisa que você falou, pô, era uma coisa em conjunto com todos eles. Qual foi o sentimento ali de falar com a galera, falar que foi aprovada? Assim, eu muito insegura, minha irmã também tinha passado. E aí eu chegava e falava pros meus pais não entendiam, porque eu falava meio tipo, e se 40 pessoas entrarem na minha frente e tal? E aí eles ficavam assim, ô Maria Clara, a Beatriz não vai passar. E aí minha irmã ficava, ela é doida, ela vai passar assim e tal. Então, Mas deu certo. E deu aí, certo. Ficou o sentimento? todo Valeu a mundo pena? feliz. Valeu muito a pena. E o que que isso representa pra você, pra sua família, essa aprovação? Acho que assim, é um financeiro, principalmente, você não ter que pagar uma faculdade particular, você estudar nas melhores universidades do Brasil, a UF é muito boa. Sim, E assim, ter um filho na federal é um orgulho, muito orgulho pra família. com certeza. E seus pais têm dois Sim, filhos. eu e a minha irmã. Duas pessoas da Medicina UF. Parabéns pra você, pra sua família, pra todo mundo que seus familiares que estiverem assistindo. É um grande feito mesmo. E, enfim, são os frutos. São os frutos de tudo que você plantou. Agora eu quero que você mande um recado para a Bia de um ano atrás. A Bia do ano passado que estava, sabe, sofrendo lá no vestibular. Pensando nas pessoas que estão agora no vestibular Uhum. e querem a medicina. E o que que você tem para falar para você e para eles? Foca no seu processo, não se preocupa com o dos outros. Vê o que dá certo pra você e o que não dá. Constrói a sua base e dá o seu melhor, que é o que você pode fazer. Exato. Parabéns. Escutem isso, a Bia, essa dica da Bia. Façam o seu. Tá aqui uma história de uma pessoa dedicada, silenciosa, que vai até o fim, sabe? Pô, luta e conquista. Parabéns. E muito obrigado. A sua história com Prazer. certeza vai impactar a vida de muita gente, vai motivar a vida de muita gente. Parabéns e
Vamos seguir essa carreira aí na medicina. E se você assistiu até aqui, entenda que a aprovação em medicina ela é construída. Não acontece do dia para a noite. E se você quiser saber mais do nosso trabalho aqui no Logos, tem um link na descrição que você pode acessar. E se esse vídeo te impactou de alguma forma, curte, se inscreve e compartilha com algum amigo. A gente se vê no próximo episódio de Do Sonho à Aprovação.